Parabéns a todos os pastores no Brasil. Qual é o dia do pastor? O dia do pastor são todos os dias são dias do pastor. Todo dia é dia do pastor chorar, todo dia é dia do pastor sorrir, todo dia é dia do pastor orar, todo dia é dia do pastor perdoar, todo dia é dia do pastor ser julgado, todo dia é dia do pastor sofrer, todo dia é dia do pastor amar, todo dia é o dia do pastor dedicar-se à obra de Deus. Todo dia é dia do pastor, porque todo dia aquele que é o verdadeiro pastor estará empenhado na obra do Senhor, realizando a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Qual é o sentido da palavra pastor? O que quer dizer ser pastor? Qual é o sentido dessa palavra? Ser pastor? Uma afirmação tão pequena, mas repleta de tanto significado. Ser pastor é muito mais que ser um pregador. Está além de ser um administrador de igreja, muito além de professor ou conferencista. Ser pastor é algo da alma, não apenas do intelecto. Ser pastor é sentir paixão pelas almas, é desejar a salvação de alguém de forma tão intensa que nos leva à atitude solidária de repartir as boas novas com ele. É chorar pelos que se mantêm rebeldes. É pensar no marido desta irmã, no filho daquela outra, na esposa do obreiro, nos vizinhos da igreja, nos garotos da rua. Ser pastor é tudo. Fazer para conseguir, para ganhar alguns para Cristo. Então ser pastor é tudo isso. Ser pastor é festejar a festa da igreja e alegrar a alegria daquele que conquista um novo emprego, daquele que gradua-se na faculdade, daquele que recebe a escritura da casa própria ou do outro que recebeu a alta no hospital. Ser pastor é ter o brilho da alegria ao ver a felicidade de um casal apaixonado, ao ver o sucesso na vida cristã de um jovem consagrado e festejar a conversão de um familiar de alguém da igreja por quem há tempos se vinha orando. Ser pastor é desejar bem, sem cobiçar para si absolutamente nada, a não ser a felicidade de participar desta hora feliz. Mas ser pastor também é chorar. Chorar pela ingratidão dos homens. Chorar porque muitas vezes aqueles a quem tanto se ajudou são os primeiros a perseguirem, ao esfaquear-nos pelas costas, criticarem-nos, levantarem falso testemunho contra a igreja e contra nós. É chorar com os que choram, unindo-nos ao enlutado, um enlutado que perdeu um ente querido, e dar o ombro para o entristecido pela perda de um amor. É ser companhia do solitário, ouvir a mesma história uma porção de vezes,
por parte carente, chorar com a família necessitada, com o pai de um drogado, com a mãe da prostituta, com a família do traficante e com o irmão do desprezado. Isso sim, isso aí é ser pastor. Ser pastor não é ter o outro interesse senão de pregar a palavra do Senhor, a palavra de Cristo, a não ser envolver-nos nos negócios deste mundo. É o que não devemos fazer. Ser pastor é estar buscando riqueza. Não, não é estar buscando riquezas. Não é buscar fama ou posição. É saber dizer não quando o coração diz sim. E não ir à casa dos ricos em detrimento dos pobres. Não dar atenção demasiada para uns esquecendo-se dos outros. E não ficar do lado dos jovens em detrimento dos adultos e vice-versa. Ser pastor é não envolver-se em uma demasia com as pessoas, ao ponto de se perder. Não podemos perder a linha divisória do amor e do respeito. Temos que manter a distância daquilo que não agrada a Deus. Não podemos perder a linha divisória do carinho, da disciplina. Ser pastor é não aceitar subornos, nem tampouco desprezar os não expressivos. Ser pastor é ser pai, é disciplinar com carinho, é amor, enquanto com firmeza da vara. Entenderam? Ser pastor é disciplinar com carinho e amor, conquanto com a firmeza da vara da correção, e não raras vezes. Ser pastor é não ter obedecer a Bíblia, ser pastor, e não a homens. É seguir a Deus e não ao coração. Ser pastor é ser justo. Ser pastor é saber dizer não quando a emoção manda dizer sim. Ser pastor é ter consciência de não ser sempre popular, principalmente quando tiver que tomar decisões pesadas e difíceis. É saber também ser humilde quando a bênção de Deus o enaltece diante do rebanho e diante do mundo. Os erros são nossos, mas a glória é de Deus. Ser pastor é levantar-se quando todos estão dormindo e dormir quando todos estão acordados, socorrendo o necessitado no horário da necessidade. Ser pastor é não medir esforços pela paz e pacificar pais e filhos, maridos e esposas, sogros e genros, irmãos e irmãs. Ser pastor é sofrer o dano, o dolo, a injustiça, confiando naquele que é o galardoador de todos que o buscam. Ser pastor é dar a camisa quando lhe pedem a blusa, andar 2 milhas quando o obrigam a andar uma, dar a outra face quando é esbofeteado. Ser pastor é estar pronto para a solidão, é manter-se no santo dos santos, de joelho prostrado, obtendo a solução para os problemas insolúveis. Ser pastor não é fazer da esposa um saco de pancadas, onde descontar sua fragilidade e cansaço. Ser pastor é ser sacerdote, interceder, mantendo sigilo no coração, mantendo em segredo o que precisa continuar sendo segredo e repartindo com as pessoas certas aquilo que é repartível. Ser pastor é muitas vezes não ser convidado para uma festa, não ser informado de uma notícia ou ser deixado de fora de um evento e ainda assim manter a postura
a educação, o polimento, a compaixão. Ser pastor é ser profeta, tomar o seu púlpito dizendo: assim diz o Senhor. Ser pastor é ser uma tocha flamejante, um facho de luz, uma espada de 2 gumes afiada e afogueada, proclamando aos 4 ventos a salvação e a santificação do povo de Deus. Ser pastor é ser marido, é ser pai, é fazer do seu ministério motivo de louvor dentro e fora de casa. Não causar à esposa a sensação de que a igreja é uma amante, uma concorrente, que lhe tira todo o tempo de vida conjugal. Ser pastor é amar os seus filhos da mesma forma que ensina aos pais cristãos a amarem os seus. É olhar para os olhos de seus filhos e ver o brilho de seus próprios olhos. É procurar ou então se preocupar-se menos com o que os outros vão pensar e mais no que os filhos vão aprender, sentir e receber. É ver cada filho crescer, dando a cada um a atenção e o amor necessário. É orgulhar-se de ser pai, é alegrar-se por ser esposo, é servir de modelo para o povo e, quando solteiro, tomar a sua castidade e dignidade, o modelo dos fiéis, enaltecendo ao Senhor razão da sua vida. Ser pastor é pedir perdão. Ser pastor é pedir perdão. Se os pastores fossem super-homens, olha bem, Deus daria a tarefa pastoral aos anjos, mas preferiu fazer de pecadores convertidos os líderes do rebanho, pois, sendo humanos, poderiam mostrar aos demais que é possível ser uma bênção. Mas quando pecarem, saberem pedir perdão. A humildade é uma chave que abre todas as portas, até as portas enterradas dos corações decepcionados. A humildade pode levar o pastor à exoneração como prova de nobreza e integridade, como pode fazê-lo retornar seus trabalhos com maior justiça, pujança, vigor. Há pecados que põem fim a um ministério. E ser pastor é saber quando o tempo acabou. Recomeçar é possível, mas nem sempre. Ser pastor é saber discernir entre ficar ou sair, entre continuar pastor e recolher-se respeitosamente. Ser pastor é crer quando todos descreem, saber esperar com confiança, saber transmitir otimismo e força de vontade, e fazer do seu púlpito um farol gigantesco sob cuja luz o povo caminha em frente, sempre em frente, para cima, em direção a Deus. Ser pastor é ver o lado bom da questão e vislumbrar uma saída quando todos imaginarem que é o fim do túnel. Ser pastor é contagiar e não contaminar. Ser pastor é inovar e renovar, oferecer-se como sacrifício em prol da vontade de Deus. Ser pastor é fazer o povo caminhar mais feliz, mais contente, e fazer a comunidade acreditar o possível e que o impossível é possível. Assim é ser pastor, assim é ser um homem de Deus. É fazer o triste ser feliz, o cansado tornar-se revigorado, o desesperado ficar confiante, o perdido salvar-se. As guerras não são ganhas com armas, mas com palavras. E as do pastor são palavras de Deus, portanto, invencíveis. Ser pastor é saber envelhecer
com dignidade, sem perder a jovialidade, é ser amigo dos jovens, é companheiro dos adultos, é ser pastor também, é saber contar cada dia do ministério como uma pérola na coroa da sua história. Ser pastor é ser companheiro, é ser companhia, é ser um companheiro ou companhia desejada, querida e esperada, é saber calar-se quando o silêncio for a frase mais contundente, é falar quando todos estiverem quietos. Ser pastor é saber viver, ser pastor é saber morrer, e quando morrer, deixar a sua lápide dizeres indeléveis que expressem na mente de sua ovelha ou das suas ovelhas o que Paulo quis dizer quando estava para partir: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ser pastor é falar mesmo depois de morto, como o justo Abel, e o seu sangue através da sua história, do seu exemplo, de suas escrituras ou dos seus escritos, das suas gravações. Ser pastor é deixar uma picada na floresta para que outros venham habitar nas planícies conquistadas para o reino do Senhor. Ser pastor é fazer com que os filhos dos filhos tenham legado, talvez não de propriedades, dinheiro, poder político, mas o legado do grande patriarca da família, daquele que viveu e ensinou o que é ser um pastor. Eu sou pastor. Obrigado, meu Senhor Jesus, por ser um pastor. Palavra lida aqui de uma mensagem que enviaram para mim. Eu sou o pastor José Agnel e estou enviando para todos vocês essa palavra com muito amor, desejando que Deus, através da sua misericórdia, venha nos ensinar a nós, que somos pastores, a trilhar o caminho da verdade, a obedecer a palavra de Deus e conduzir o nosso rebanho até a glória, porque um dia havemos de prestar conta do rebanho que conduzimos, da igreja que dirigimos, do trabalho que fazemos. Que Deus em Cristo venha a abençoar a todos. Eu assim despeço com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus a todos que ouvirem esta mensagem neste áudio. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.